Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga. Estou aqui para fazer a apresentação do subprojeto 4, que se trata sobre sintonia e sensibilidade para a matéria de controle Zoom. Então, nesta apresentação será dada a introdução, será falado sobre a sintonia de um compensador PID, sobre a sensibilidade de um sistema realimentado, a resposta de um sistema com zero, a dominância de polos, será então dada a conclusão e mostradas as referências utilizadas. Essa apresentação ela é dividida em 5 módulos, e esse aqui é o quarto. A sintonia de um sistema é o ajuste que a gente faz para que o sistema funcione da melhor maneira possível ali. E a sensibilidade de um sistema é o ganho relacionado à entrada ali, é de acordo com uma entrada quanto que esse sistema responde. Ou seja, se dado uma entrada, há um ganho muito alto ou não. Se tiver um ganho muito alto, a sensibilidade do sistema é alta. Se tiver um ganho muito pequeno, a sensibilidade é baixa. Sobre a sintonia de um compensador PID, falaremos aqui sobre o método de Ziegel-Nichols. Existem outros métodos também, mas esse é o que será abordado. Nele, nós tratamos duas coisas, né? A gente tem o método de Ziegel-Nichols para malha aberta e malha fechada. Falaremos primeiro sobre o de malha aberta. É importante lembrar que um controlador PID ele possui duas formas. Uma sendo a forma paralela, onde existe um ganho para cada ação, né? Um ganho para ação proporcional, integrativa e derivativa. E tem a forma ideal, ou plana, dependendo da referência, né? Que você estiver utilizando. Onde o ganho ele é colocado para fora. Então a gente tem a ação proporcional, temos a ação integrativa e a derivativa, e depois elas passam para um ganho. O método de Ziegel-Nichols que a gente está abordando aqui é para o modo ideal, né, de um controlador PID. O método de malha aberta ele é para sistemas em malha aberta e para sistemas que possuem resposta de primeira ordem, ou muito similares à resposta de primeira ordem, né? O L aqui é o atraso de transporte, e o T é o tal, ou seja, é a constante de tempo, que é o tempo que leva para o sistema atingir aproximadamente 63%. Sabendo o atraso de transporte e a constante de tempo, a gente consegue então descobrir os ganhos Kp, Ti e Td para o nosso sistema, né? E assim projetar o controlador PID. É importante lembrar que existem alguns critérios a serem seguidos. Um deles é a razão, né, entre o atraso de transporte e a constante de tempo. Essa razão entre os dois não pode ser menor que 10% nem maior que 30%. E ele não garante a estabilidade do sistema em malha fechada, dado o fato que quando a gente fecha a malha, os polos do sistema se deslocam. Mas ele é um pontapé inicial para a gente conseguir sintonizar o nosso compensador PID. Então aqui a gente tem o método de Ziegel-Nichols para malha fechada, que é para sistemas de segunda ordem ou ordem superior. Para isso, a gente tem que levar o sistema a ficar marginavelmente estável, onde ele vai ter uma resposta parecida com o que é demonstrado na figura 5. Aqui, né, quando a gente diz de marginavelmente estável, a gente está falando sobre ter polos que estejam em cima ali do eixo imaginário, né, como está sendo demonstrado aqui na figura 6, né, esses dois polos em azul aqui. Para a gente conseguir descobrir então o ganho crítico do sistema, que é o que vai levar ele a ficar marginavelmente estável, a gente tem vários métodos de fazer isso. Poderia ser por Routh-Hurwitz, mas tem outro também, onde a gente, dado uma função de transferência qualquer, a gente vai pegar o denominador e a gente vai fazer o quê? Vai substituir, né, a variável complexa S, né, de Laplace, por ômega-j. Então, com base nisso, a gente vai pegar só a parcela imaginária, e daí a gente vai igualar a zero. Quando a gente achar a raiz, né, do nosso denominador ali, a gente vai substituir na equação completa, né, com a parte real e imaginária, e com base nisso a gente consegue achar o ganho crítico do sistema. E assim a gente vai ter uma resposta parecida com a da figura 7, e com isso a gente consegue achar o período crítico do sistema. Tendo o período crítico e o ganho crítico, a gente então consegue utilizar a tabela proposta por Ziegel-Nichols para malha fechada e encontrar então nosso ganho Kp, Ti e Td para sintonizar o nosso controlador P, Pi ou PID.
É importante lembrar que existe uma taxa de decaimento também, que essa tabela proporciona aqui, que é de 1/4. Ou seja, a primeira crista aqui ela vai ser 4 vezes maior que a segunda, que vai ser 4 vezes maior que a terceira, e assim vai, até o sistema estabilizar. Isso após, obviamente, você encontrar os ganhos e aplicar os ganhos no controlador, né? Falando sobre a sensibilidade de um sistema realimentado. A gente sabe que ao fechar a malha, o sistema muda a sensibilidade, como já foi demonstrado em vídeos anteriores. Aqui está a resposta do meu sistema, né, do conversor boost, em malha aberta e fechada, sem compensador nenhum. A gente pode ver aqui em azul a malha aberta e em laranja a malha fechada. E dá para se notar que quando a gente fecha a malha, né, ou seja, a resposta em laranja, a ação fica mais rápida, ou seja, o sistema estabiliza mais rapidamente, e o ganho fica menor, a amplitude fica menor. Se o ganho, né, ou a amplitude ali está menor, isso quer dizer que a resposta do sistema diminuiu. Porque para uma mesma entrada a gente está atingindo um ganho menor, né, que em malha aberta. Então quando a gente fecha a malha, a resposta do sistema diminui. Aqui é demonstrando o lugar geométrico das raízes, né, onde a gente consegue ver que aqui em azul é malha aberta, laranja é malha fechada, e quando a gente fecha a malha há um deslocamento dos polos, né, mais para a esquerda. Ou seja, a magnitude da parte real dos polos aumenta. Se eles aumentam, então a resposta do sistema aumenta, por isso fica mais rápido. E também a distância, né, do polo para o eixo real aumentou, né? Isso faz com que, né, a constante de amortecimento, né, diminua. Aqui, para demonstrar um pouco mais sobre a sensibilidade de um sistema realimentado, é utilizada então aqui essa função de transferência de primeira ordem, né, onde a gente tem tal e S, e a gente vai variar esse tal para ver o que acontece. Fechando a malha, aqui a gente consegue essa equação aqui. Aqui também foi colocado um ganho de 10, para ver o que acontece quando a gente aumenta o ganho do sistema em malha fechada, com a variação desse tal. O tal vai variar de 1 a 1,25 e 1,5. Esses vão ser os valores para tal. Aqui a gente tem então a resposta, né, do sistema. Em malha aberta, aqui a gente pode ver que existe uma amplitude maior ao variar o tal, né, do que malha fechada. Malha fechada, essa amplitude é menor. Essa amplitude só está tão estreita assim porque a gente colocou um ganho. Se não tivesse esse ganho, se ele tivesse normal, ele ia estar mais para baixo, não ia estar atingindo aqui um pouquinho mais que 0,9, né, ia estar provavelmente 0,5 por aí, e a amplitude ia ser um pouco maior, mas ainda ia ser menor do que em malha aberta. E isso acontece porque a sensibilidade do sistema diminui. Então, aqui é para demonstrar de novo, quando a gente fecha a malha, a sensibilidade do sistema diminui. Sobre a resposta com zeros, né, de um sistema com zeros. O zero ele pode trazer um ganho para um sistema, mas ele não vai mudar a natureza desse sistema. Então aqui a gente tem uma função de transferência, né, onde a gente tem um polo em menos 2 e um polo em menos 6. E o z aqui é o nosso zero que a gente vai variar. O z ele vai ser 10, 6 e menos 10. Ou seja, a gente vai ter um zero em menos 10, em menos 6 e um zero em 10. Quando o nosso zero aqui está em 10, a gente tem uma resposta onde os dois polos estão contribuindo para essa resposta. Quando o zero está em o z, né, tá em 6, ou seja, a gente tem um zero em menos 6, a gente vai ter um zero em cima do nosso polo menos 6 ali. Então, esses dois, os dois vão se anular, né? O polo vai se anular e a gente vai ter uma resposta que vai ser a resposta pura, né, do polo em menos 2, né? E quando o z é menos 10, né, ou seja, a gente tem um zero em 10, a gente vai ter um pico negativo aqui e depois uma resposta que vai ser dada aqui pela contribuição dos dois polos. É importante falar que se o polo só tem esse... Aqui essa resposta só tem esse pico negativo porque o nosso zero tá à direita, tá no semiciclo direito. Se a gente tem um zero à direita dos polos, mas tá no semiciclo esquerdo, vai ter um pico também, mas esse pico vai ser positivo, não negativo, né? Aqui é para demonstrar o comportamento, então, no lugar geométrico da saída do nosso polo quando há zeros, né? Aqui dá para ver que quando, né, que é com z igual a 6, né, quando então o zero é menos 6, né, ele está em cima do nosso polo menos 6, os dois se anulam, então a gente tem a resposta pura aqui de menos 2. E se a gente fosse dando um ganho, esse menos 2 ia indo lá para o infinito, né? Para o menos infinito, no caso. E aqui é com zero, né, aqui em 10, né, no semiciclo direito. A dominância de polo ela se dá
quando um polo, né, quando dois polos ali tem uma diferença maior, né, 5 vezes, né, a magnitude da parcela real de cada um, né? Então, se a gente... É mais fácil mostrando aqui. Quando a gente tem, então, polos, né, a gente vai olhar só para a parcela real, e quando essa parcela real, a magnitude dela for uma 5 vezes maior que a outra, né, isso quer dizer que a gente vai ter uma dominância pelo polo de menor magnitude. Então aqui a gente tem a função de transferência 1, onde a gente tem esses dois polos, e como é possível ver, então, a parcela real do polo S1 aqui, né, que é um polo complexo, né, ela é maior que 5 vezes, né, a parcela real de S0. Isso quer dizer que a gente tem uma dominância desse polo S0, ou seja, a gente vai ter uma resposta muito parecida com uma resposta de primeira ordem ali, com uma resposta puramente real, né? Para a nossa segunda função aqui, a gente tem então dois polos onde não há essa diferença de 5 vezes ali da parcela real. Então vai ter contribuição dos dois polos para a resposta. E aqui eu coloquei errado, não é G2, é G3, né? A gente tem uma diferença de 5 vezes aqui, mas a dominância daí vai ser, né, que quem é maior aqui é a parcela real. Então a dominância vai ser pela parcela complexa. Então a gente vai ter uma resposta muito parecida com a de um sistema de segunda ordem ali, que é complexo, né, com resposta complexa. Então aqui é para demonstrar as respostas, né? A gente pode ver então aqui que o que é dominado pelo polo real, né, ele tem um comportamento muito parecido com o sistema de primeira ordem, um sistema puramente real ali. Sem dominância tem um comportamento misto, né, que tem a contribuição dos dois polos, e com dominância complexa a gente tem essa oscilação que vai estabilizando aí, e a dominância, né, que vem por conta da parte complexa. Aqui é só para demonstrar, né, o lugar geométrico das raízes, né, que é quando o Z é dominado pela parte real, né, pelo o polo mais lento, né, é o polo real aqui. Então, daí tem aquela resposta. Aqui é quando não há dominância, né? E aqui é quando é dominado pela parte complexa aqui, né? Pelos polos complexos. Então, com isso, a gente conseguiu ver sobre a sensibilidade de um sistema e também sobre a sintonia desse sistema, né? Aqui são as referências utilizadas, né? E também foi utilizadas as videoaulas do professor. Até mais!